Bom, pessoal, acho que a gente pode ir começando. Já estamos chegando aí a 11h04, 4 minutinhos de tolerância. Ainda tem gente entrando, mas não vão perder tanta coisa assim também. Bom, respeitando o horário de quem chegou aqui pontualmente, então vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar desse espaço para a gente conversar realmente um pouquinho sobre um tema tão relevante que é de fato os hábitos de consumo, comportamento de compra, a relação das crianças com suas famílias, né, com a indústria de brinquedos. Então, a gente sabe, para quem trabalha nessa indústria, é um mercado extremamente dinâmico. O que faz sentido em um ano, no ano que vem, às vezes não faz mais. O comportamento de uma criança em um ano, no outro muda, em poucos meses muda também, né? Então, tem muitas atualizações o tempo todo, de fato, mas é um mar de oportunidades para quem realmente trabalha com isso, sabe que tem muita coisa para ser explorada. E a nossa ideia aqui, de fato, é trazer dados, insights, provocar muitas reflexões em vocês, para que realmente apoie vocês aí em decisões estratégicas, principalmente quando a gente fala sobre um pré-dia das crianças, né? Então, a gente está chegando aí na data, acho que mais importante do ano, né? Que é Dia das Crianças, Natal. Então, realmente, espero que tudo que a gente falar aqui seja muito bem aproveitado por vocês. Então, muito obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui. E aí, antes da gente começar, né, de fato, a falar sobre dados e tudo que interessa, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou a Amanda, eu sou gerente comercial aqui na Kids Corp. Eu trabalho já há mais de 10 anos no mercado aí com marketing, com publicidade. E eu entrei na Kids Corp aqui com o desafio de crescer e desenvolver realmente a indústria de brinquedos no Brasil, que realmente é um desafio, né? Então, assim como a gente tem muitas oportunidades, de fato, a gente tem muitos desafios. E hoje aqui eu fico responsável, então, por Lego, Mattel, Hasbro, aqui no Brasil, nossos queridos clientes Candide, Barão, Estrela, Multikids, enfim, vários outros, e isso faz com que realmente a gente tenha uma bagagem muito legal para trabalhar. E hoje tenho o prazer aqui de dividir esse espaço também com o Pedro, que é especialista nesse mercado realmente. Ele vai trazer uma visão ali muito rica sobre o tema. E o Pedro também trabalha há 10 anos aí com negócios, ele já passou por startups, por Quinto Andar, então ele realmente tem a experiência em desenvolvimento de negócios e empresas. E aí, falando um pouquinho sobre a Kids Corp, né? Alguns de vocês, aliás, muitos de vocês já nos conhecem, mas muitos também não. Talvez nunca tenham ouvido falar sobre Kids Corp. Mas nós somos uma empresa argentina, então a gente nasce lá na Argentina e a gente começa a ter uma operação e atuação por toda a América Latina. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma linha de frente aí que trabalha diretamente com nossos clientes, mas a gente também tem as operações no México, na Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, enfim. Isso faz com que a gente tenha uma grande cobertura realmente quando a gente fala sobre Latam. Mas como que a gente consegue trabalhar, né? Então, como que a Kids Corp consegue realmente trabalhar campanhas e publicidade para crianças? Muita gente do mercado acha, imagina, acredita que a publicidade para criança é proibida. Então, muitas vezes não faz ou tem medo, enfim. E na verdade, isso não é uma verdade, né? A publicidade para criança ela não é proibida. É um mercado muito bem regulamentado. Então, de fato, quando a gente pensa em fazer publicidade para criança, tem que ser feito muito bem feito e dentro de tudo que rege a lei. Então, hoje a Kids Corp trabalha num ecossistema 100% adequado, realmente, em segurança, conformidade. A gente aqui no Brasil está 100% atrelado aí com tudo que rege a LGPD, e isso faz com que a gente seja uma empresa que tem o selo KidSafe. Então, isso garante, de fato, é um certificado que garante que a empresa trabalha aí conforme a regulamentação e em segurança quando a gente fala sobre esse público. E aí, aqui um pouquinho das marcas que são nossos clientes, né, para vocês terem um conhecimento um pouquinho melhor. Hoje a gente trabalha muito forte ali com a indústria de entretenimento, de bens de consumo,
Mas aqui a gente está falando sobre brinquedos, então a gente trouxe um recorte sobre as principais marcas de brinquedos que hoje confiam no nosso trabalho há muitos anos. Então, Lego, Hasbro, Mattel, Zuru, Bandai, Spin Master, aqui no Brasil, Barão, Candide, Sunny, Estrela, Multikids, enfim, a gente está trabalhando para crescer realmente essa indústria, que é onde a gente de fato tem muita expertise. E bom, para começar, então, eu passo a palavra de fato para o Pedro, que vai conduzir aí a pesquisa e trazer informações super importantes. Eu espero que vocês aproveitem realmente desse espaço, que seja muito valioso para vocês, quanto está sendo para a gente também ter todo mundo aqui. Perfeito. É, gente, começando explicando para além da introdução perfeita que a Amanda já fez, essa é a quinta onda do estudo de Toys Brain Track que a gente faz aqui para o Brasil desde 2021. Isso é relevante porque a gente consegue captar tendências, afinar as categorias, as marcas, os comportamentos que a gente quer mensurar a partir das necessidades do feedback que a gente tem da indústria, então é super relevante tê-lo explicando um pouco como que a gente e onde que a gente faz esse estudo, né? Hoje a gente vai ver, obviamente, Brasil, mas a gente roda esse estudo na América Latina inteira. O foco são crianças de 3 a 14 anos e os pais das crianças de 3 a 14 anos no Brasil inteiro. Ela é uma pesquisa que foi feita, a coleta, entre maio e junho desse ano. E aqui entendendo um pouco como que a gente faz essa divisão, né? Tem uma paridade de gênero, ali a divisão também regional e por idade. Um destaque que a gente faz aqui pelas características da pesquisa é que é uma pesquisa que tem um certo favorecimento, pensando no público com um nível socioeconômico um pouco mais alto, mas que a gente tenta refletir o máximo possível a realidade brasileira, tá? Mas é bom ter isso em mente ao longo do estudo. E o que que a gente vai ver nele? Nós temos três partes que a gente vai apresentar para vocês. Primeiro, a gente fala de entendimento e hábitos de consumo de brinquedos. Então, o que é a brincadeira hoje? Quais são os desafios? Um pouco da distribuição por categoria. No segundo capítulo, a gente já vai entrar em categoria, e é onde a gente olha sobre brand appeal, como que tá a categoria, a relevância em comparação a as marcas, diferentes marcas da categoria. E por fim, a gente foca na jornada de compra, tá? Esse estudo completo em si, ele tem mais de 200 páginas, eles seriam 3 horas. Obviamente, aqui a gente traz o que é mais relevante para vocês. E, enfim, vamos começar. Como que é a brincadeira hoje? É, a gente sabe que segue sendo muito relevante. é, então, 94% do público em geral, de 3 a 14 anos, tem vontade de brincar. E aí a gente começa a entender também as categorias, qual é a relação e o desejo de brincar das diferentes categorias. Então a gente tem produtos eletrônicos em primeiro lugar e ali também olhando para o nosso target, né? Os jogos de tabuleiro em último lugar, mas a gente tem aqui em sequência brinquedos de construção, bonecos articulados, lançadores, veículos, massa para moldar, soft toys, bonecos articulados, giz de cera, bonecos de bebê, e por último ali jogos de tabuleiro, como eu já citei. Olhando o mar aberto, e aqui a gente pergunta quais, exatamente, de todos os brinquedos que você possui hoje e brinca, qual é o seu favorito? Então a gente não estipula a categoria, não estipula a marca, justamente para e nem o tipo de produto, para entender a relevância das marcas e das categorias no meio do universo da brincadeira. Então a gente tem, por exemplo, 10% com rodas, logo na sequência, Lego. Então já aparece marca substituindo tanto categoria quanto característica do produto, porque com rodas não é necessariamente uma categoria. Depois a gente tem produtos eletrônicos, soft toys, veículos de brinquedo, giz de cera, artigos esportivos, bonecas, e aqui aparecem outras marcas, Marvel, nem marca, né? Licença, Hot Wheels, depois Roblox, Barbie, a gente já começa a captar aqui, inclusive Bob Goods, lembrando que o estudo rodou entre maio e junho.
Enfim, então um pouco do mar aberto, as marcas que se confundem com categorias e quais são as categorias favoritas. E aqui a relevância: 98% das crianças sabe qual é o seu brinquedo favorito, tem um brinquedo favorito, e 42% desses pais diz que o filho tem um brinquedo preferido. Então, os pais também têm consciência de que existe um preferido e sabe qual é o preferido, e obviamente isso também influencia no que ele vai escolher depois para a compra do filho, né? Pensando em características qualitativas, também aberto aqui ainda, tá? Por que motivos você escolheu o seu brinquedo favorito, o seu brinquedo como um brinquedo favorito? Gosto de brincar com eles, e aqui o destaque é que a gente está falando muito mais da atividade relacionada ao brinquedo do que do produto, e a gente tem um reforço disso na segunda categoria, do estimula a criatividade. Obviamente, uma criança não vai dizer que um brinquedo estimulou sua criatividade. Então, aqui a gente concatena algumas características, como eu posso criar com esse brinquedo, eu posso montar o que eu imagino, eu posso montar o que eu quero, para pintar, é para desenhar. Então, para além de produto, é um brinquedo que me permite ser protagonista daquilo que eu quero fazer como atividade e ação, tá bom? E depois, já com menos relevância, a gente também captou algumas outras características também dentro desse mar aberto, né? Brincar com outros, gosto de me movimentar, brincar ao ar livre, brincar sozinho e gosto do personagem. A gente vai entendendo um pouco melhor agora. Bem, todos os brinquedos perdem para as telas, e aí a gente traz uma reflexão também, né? Antes da gente olhar como isso reflete por categoria. Existe um senso comum de que as telas vão tomar o lugar da brincadeira. Eu acho que com os dados que a gente mostra aqui para vocês, o primeiro ponto é que a gente tem que entender aonde e como a gente utiliza essa divisão, essa disputa do protagonista pelo tempo livre dessas crianças com as telas, e não necessariamente a gente dá uma luta como perdida. A gente captou ali já em maio Bob Goods, por exemplo, que foi algo que também viralizou na internet. Então, um pouco trazendo essa reflexão para a gente, tá? Mas olhando por categoria, como que essa disputa se dá? Então, a gente tem, pensando aqui, que rosa é o que prefere brincar com um brinquedo, e azul é a porção de que prefere jogar com um celular ou tablet. Então, se a gente olha para bonecas, para lançadores, para massa de moldar, giz e lápis, veículos de brinquedo, brinquedos de construção e até jogos de tabuleiro, a gente tem um favoritismo da brincadeira, da atividade de brincar, em detrimento do passar tempo com a tela. Já quando a gente olha para boneco de bebê, soft toys, bonecos de personagem ou animais, produtos eletrônicos e produtos pré-escolares, a gente tem a tela se sobressaindo. E aqui a gente pode pensar em algumas das hipóteses dentro dessa preferência, né? Se a gente olha ainda para jogos de tabuleiro ou para produtos eletrônicos, muitas vezes a gente está olhando também para um público um pouco mais velho. E a gente sabe que a brincadeira, a gente olhou alguns slides anteriores, que as redes sociais e as telas vão ganhando força também conforme eles vão ficando mais velhos. Mas, de outro lado, essa pergunta ela fala sobre desejo, então é sobre preferência. Olhando para a preferência, a gente tem categorias que são voltadas para o público muito mais novo e que tem a percepção de que prefere tela. E aí a gente tem, obviamente, também um fator, por exemplo, é, da impossibilidade de ter a tela livre. Um adolescente, hoje em dia, muitas vezes já tem o seu próprio smartphone, diferente de uma criança muito pequena, que muitas vezes é proibido de usar a tela. Então, aqui a gente está falando de preferência, mas que, obviamente, também dita e nos diz um pouco sobre hábito, tá? Então, alguns takeaways, tá? Pensando sobre hábitos. As crianças, elas continuam querendo brincar e o brinquedo, ele vem num lugar, na verdade, a brincadeira vem num lugar muito importante, muito além só o brinquedo. Então, a ludicidade é muito importante, demonstrar o como se brinca, mais do que demonstrar a qualidade de produto, é muito relevante.
pensando em hábitos e preferências e desejos das crianças e dos adolescentes. Outra realidade, as telas sim vieram para ficar. A gente vê como tendência, retomando que a gente está na quinta onda desse estudo por aqui, então a gente também consegue captar as tendências. Vem perdendo força a tendência de força que a tela está ganhando, isso o que a gente teve de um boom muito grande da utilização de telas ao longo da última década, né, mas muito forte agora na pandemia, a gente vê isso arrefecendo bastante nesse momento. Então, a ludicidade entra em trend, as atividades relacionadas a brinquedos entram em trend, então é importante a gente saber comunicar entre tela e brincadeira para a gente poder posicionar uma marca, um produto no mercado, tá? Entrando aqui no nosso segundo capítulo, né, onde a gente olha a relação, o vínculo dessa audiência com as categorias e marcas. E aqui um pouco para que vocês tenham uma dimensão, acho que é muito importante. Assim como o próprio capítulo um que eu acabei de apresentar, a gente também fez um resumo para a gente conseguir apresentar o todo para vocês, né, para a indústria. É, Esse capítulo 2 também a gente escolheu aqui uma categoria que a gente acredita que, por permear diferentes idades, por falar muito sobre licenças, pode se conectar com mais pessoas da indústria e interessar mais, né? Mas a gente tem, ao todo, nesse capítulo, a gente traqueou 300 marcas. E são 12 categorias. Aqui são 11 porque tem uma diferença em Arts and Crafts, são duas categorias. Mas em 12 categorias a gente tem um estudo aprofundado. Então a gente vai mostrar aqui bonecos de personagem. E caso vocês queiram, se interessem para aprofundar alguma categoria específica, uma outra categoria, por favor, chamem a gente, que a gente pode ter conversas individualizadas, tá bom? Bem, disclaimer feito. A categoria de bonecos de personagem é uma das categorias mais relevantes dentro da indústria de brinquedos, das quais as crianças querem brincar e têm interesse. Quase 30% possui e brinca. Então, para além de posse, também é engajado na categoria, tá? A gente começa a olhar um pouquinho primeiro a jornada de compra. E aqui a gente está falando bonecos articulados de personagem, também uma subcategoria animais, tá? Para poder fazer essa observação para vocês. Na jornada de compra, a gente tem aqui, na pré-compra, que 90% dos brinquedos foram pedidos para as crianças. E aqui a gente tem uma setinha azul porque existe uma variação positiva em relação a isso se a gente comparar com o mesmo estudo, da mesma categoria, no ano passado. Isso diz para a gente que a influência está crescendo cada vez mais na decisão daquilo que é comprado para essa categoria em relação às crianças com os compradores finais, que são os pais, tá? 67% mencionam um personagem. Isso é acima, inclusive, obviamente, de brinquedos de forma geral, justamente porque é uma categoria que tem uma relação muito forte com licenças. E 19% foi específico e mencionou marca ou marca e tipo, tá? Então foi muito específico em qual brinquedo queria. 61% dessa compra, ela foi feita offline, e aí já também trazendo um spoiler, um adianto do que a gente também vai retomar no final. É, é um nível de online maior do que a indústria como um todo, tá? Então, especificamente olhando para essa categoria, a gente tem uma força relativa do online maior, mas obviamente offline segue sendo muito relevante, 61%, sobretudo loja de brinquedos. 45% foi feito de forma online, 29% buscou recomendação,
E no capítulo de jornada de compra, a gente entra um pouco mais do que é essa recomendação, tá? 53% dos pais disseram que a compra foi planejada. Já no momento da decisão de compra, as crianças estavam juntas em 64% das vezes. Aqui, em geral, isso costuma acontecer mais no offline, tá? Mas que também acontece no online. E 75% das compras, ela foi feita a partir de uma decisão ou da criança sozinha, ou de maneira conjunta entre as crianças e os pais. E o ticket médio foi de R$ 104, tá bom? E aqui entendendo um pouco do panorama dessa categoria. Ela é mais masculina, mas existe uma relevância estatística de meninas. E aí, obviamente, e essa é uma categoria que isso especialmente é muito relevante. Se a gente for pensar em bonecos articulados de personagem, de licenças mais femininas, vai ter uma aderência maior para meninas. Se a gente pensar numa licença mais pré-adolescente, vai ter uma aderência maior. E é justamente por isso que quando a gente olha o panorama em idades, a gente tem uma variação muito grande. Por exemplo, a gente tem picos específicos olhando de 6 a 8 anos e de 12 a 14 anos. É, Isso se dá por conta das licenças, porque tem licenças que são mais relacionadas a crianças menores ou licenças que são mais relacionadas a crianças maiores, tá? Já olhando para as marcas, tá? Nível de conhecimento, essa primeira, esse primeiro slide mostra muito aquelas que são as mais conhecidas. Então, a gente tem nível de awareness altíssimo para Marvel, Super Mario, Roblox, Pokémon, Toy Story, Sonic, Minecraft, Dragon Ball, Transformers, Super Mario, de novo aqui, já focado em Epoch, e Star Wars. É, e aqui eu acho que é relevante eu fazer esse disclaimer que estamos olhando exclusivamente para as crianças de 3 a 14 anos, não estamos falando dos pais, tá? Isso é relevante porque temos aqui licenças que transcendem gerações, né? E aqui alguns destaques quando a gente vai olhar para o segundo fator, o fator de posse, que já dá para a gente algumas pistas sobre conversão de algumas marcas e de algumas licenças. Obviamente, aqui do ponto de vista de que estamos perguntando para esse público e não falando, substituindo, por exemplo, comerciais, tá? Então, se a gente olha para a Marvel, por exemplo, dos 94% que tem conhecimento, a gente tem um nível de posse bem alto, de quase 40% do público como um todo. Então, é super relevante. Quase metade daqueles que conhecem possuem algum brinquedo da marca. A gente tem em paralelo também Roblox com nível de posse muito alto, Super Mario também, obviamente, tá? Mas eu vou fazer alguns destaques. Roblox com nível de posse muito alto e Minecraft também, que a gente sabe que especialmente é muito forte de forma geral, né? Mas especialmente esse ano tem uma força ainda maior por conta de lançamentos, enfim, que a gente teve de cinema no primeiro semestre. Também, se a gente for olhar para o nível daqueles que brincam, a gente tem uma proximidade muito grande entre posse e brincadeira para aquelas licenças relacionadas a metaverso, né, como Roblox e Minecraft. Vou para o nosso segundo quadrante. E aqui a gente tem alguns destaques que só retomando que eu acabei não pontuando, mas que é interessante, que justifica o que eu falei no slide anterior, né? Se a gente olha, por exemplo, para Roblox, a gente tem uma força muito maior em meninos mais velhos. Se a gente olha para Toy Story, a gente tem uma força muito maior em meninos de 6 a 8. Então, as diferenças que a gente tem da força por idade ou por nível socioeconômico, diferenças entre as marcas, tá? É uma categoria muito diversa. Bem, vindo para a segunda tela, já
licenças um pouco menos conhecidas, mas a relevância de conhecimento de 60%, 70% é altíssima, porque na primeira a gente tinha ali um nível de 90%. Mas Fortnite, então, de novo, dentro daquele do universo de licenças relacionadas a gaming, Gaming 2025. Depois a gente tem é, Anime Heroes, Among Us, League of Legends também, mais uma relacionada a gaming, Master of the Universe, Ballstar, Blip, Funko e Treasure. Então a gente tem aqui, pensando em nível de conhecimento muito forte de Fortnite, como eu já mencionei, e se a gente for fazer um destaque em relação à posse e jogabilidade, a gente tem Brawl Stars muito forte. É, enfim, a gente vai olhar aqui a performance agora de forma mais ilustrada para entender o appeal e o nível de jogo, tá? É, tomar uma aguinha, né? É, aqui um pouco da performance das marcas. Então, aqui em um eixo a gente está olhando o nível de jogo e no outro a gente está olhando o brand appeal, o que a gente está chamando e concatenando entre aqueles que disseram que possuem, que preferem ou que gostariam de possuir, tá? E é isso que a gente está chamando de brand appeal. Se a gente olhar, obviamente, o quadrante superior direito, ele é o quadrante onde a gente quer chegar, que ele é onde a gente tem um nível mais próximo de conversão, porque a gente está olhando de um lado para engajamento e do outro para desejo. Então, quanto maior engajamento e maior desejo, a gente tem uma proximidade maior daquilo que seria a conversão, tá? Então, a gente tem destaque muito grande para as marcas relacionadas a gaming em relação a appeal, e aqui a gente está olhando para Minecraft e para Roblox, que estão no principal quadrante, mas obviamente também uma força muito grande de Sonic, Pokémon, Transformers, Super Mario. E quando a gente olha para nível de jogo, aí a gente tem um engajamento maior das licenças de game mais recentes. E aí a gente pegou para mostrar para vocês duas dessas marcas relacionadas à categoria, uma mais no foco desse conjunto que chamamos de licenças de gaming com foco em metaverso, e a outra que não é, tá bom? Então, a primeira, olhando para Minecraft, temos um nível de conhecimento muito alto, uma relevância altíssima no segmento, então é de 90%, e é alta em todas as idades, tá? Que varia, o menos conhecido, 83%, mais conhecido aqui em idade, 88%. Isso um pouco para fazer também um destaque relevante. A gente não está olhando, a gente está olhando de forma relativa. Então, quando a gente olha de 3 a 5 anos, não é que tem um peso maior do que o adolescente. Como a gente olhou anteriormente, a gente sabe que de forma absoluta, a gente tem um nível maior, por exemplo, aqui em pré-adolescente ou a segunda parte da infância, né, de 6 a 10 anos de idade. Mas que a gente tem níveis dentro dessa faixa etária diferentes. Então, dentro de 3 a 5 anos ou dentro de 6 a 10 anos, qual que é a relevância dessa licença? E não uma comparação entre as idades da mesma licença, tá? Então, esse é um ponto. Mas, enfim, destaque grande aqui para gênero. Então, recorte de gênero aqui é bem relevante para Minecraft, é muito forte para meninos. Também muito forte em nível socioeconômico mais alto. Quando a gente olha ali para o drop daqueles que possuem, é, a gente tem uma força maior nas crianças um pouco mais velhas, então a gente pode ignorar um pouco a relevância de pré-escolares, que apesar de gostarem, eles não têm uma relação tão forte a ponto de possuir e de jogar. Segue tendo uma relevância grande em nível socioeconômico mais alto. Isso pode dizer sobre produto, sobre preço, ou sobre posicionamento, tá? O nível de jogo daqueles que possuem um produto é muito alto. 92% dos que possuem jogam. E o nível de desejo
total daqueles que conhecem é de 17%, que é um nível de desejo alto, mas que existe um potencial muito grande para explorar uma licença que ela é muito conhecida e que ela pode pautar produtos que têm um desejo muito maior desse público, tá? Como eu tinha dito, olhando para o outro lado, para uma licença também muito conhecida, mas que não tem a ver hoje com o universo de mundo aberto, né, da gamificação de metaverso. É, tem uma relevância muito grande em pré-adolescentes barra adolescentes, né, de 11 a 14 anos, em nível de conhecimento. É muito pouco conhecida se a gente olhar para as crianças de 3 a 5 anos. E aí também tem um nível de posse baixo, daqueles que possuem, proporcionalmente, se a gente olhar, por exemplo, a Minecraft, existe um nível de jogabilidade também baixo, mas que proporcionalmente o nível de desejo ele é bem razoável, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, com Minecraft. É, bem, acho que isso é mais relevante. Já olhando aqui para fechar sobre a categoria, olhando para a lembrança guiada. Então, qual que é a pergunta aqui para a gente deixar muito claro? Quais dessas marcas você já viu ou ouviu em uma propaganda? E aqui, de todas as marcas, a gente tem uma lembrança guiada média total de alguma publicidade da categoria de 75%. A gente tem Marvel com uma lembrança guiada muito alta, de 36%, mais de um terço das crianças que têm relação com a categoria lembram de alguma publicidade relacionada à Marvel. E acho que aqui é intuitivo, mas acho que é importante reforçar. É, lembrança não necessariamente é visibilidade, visualização de uma publicidade. Se lembra se é marcante ou se lembra porque por vezes fala daquela licença, sobretudo nesse lugar que a gente está falando muito de licenças conhecidas, se fala dessa licença para além de produto de brinquedos, tá? Mas bem, Marvel, por exemplo, um destaque que proporcionalmente pode ser negativo, mas em volume não é negativo, obviamente, é que o brand appeal, mais uma vez, que é aqueles que preferem, que gostariam de ter, ele é muito mais baixo do que a lembrança de publicidade guiada em si. Mas aí, olhando para as outras categorias, por exemplo, Minecraft, que está com um desempenho muito alto esse ano, né? Tem proporcionalmente uma proximidade muito maior entre lembrança guiada e desejo, né, e brand appeal. Roblox também, Pokémon. Depois vem Super Mario, Sonic, e aí alguns dos destaques que eu acho que são bem relevantes, né, que a gente até circulou aqui, pensando nos brinquedos de Super Mario, aqui de Epoch, Animic Heroes e também Treasure, que a gente tem um nível de desejo do brinquedo, da marca, muito maior do que a lembrança guiada. O que isso diz para gente? De um lado, diz para gente que existe um nível de desejo que não necessariamente passou por publicidade, mais uma vez, é o que elas lembram, mas que não passou por publicidade. Isso mostra muito a relevância de posicionamento, de qualidade, de como se posicionou a marca. E do outro lado também mostra um potencial muito grande de, com uma lembrança publicitária alta, a gente conseguir fortalecer ainda mais esse desejo e, sobretudo, conversão, tá? Para fechar aqui nesse capítulo, demonstrando um pouco a fonte de awareness. Então, daqueles que perguntaram, que disseram para a gente, que lembram de uma publicidade relacionada às marcas que a gente já mostrou para vocês aqui da categoria, onde que eles viram essa publicidade. Então, em primeiro lugar, a gente teve YouTube para 90% desse público, reforçando, porque eu acho que é muito relevante. É o que eles lembram, não necessariamente o que foi pautado. Isso mostra a relevância do lugar, tá? Depois, TV aberta e TV por assinatura, com 43%.
Publicidade em TikTok, Instagram, influencer no TikTok, ponto de venda, influencer de Instagram, filme ou série, aplicativos, plataformas on demand, publicidade em jogos online. Então a gente tem um nível bem razoável também, se a gente for olhar entre jogos de aplicativo e aplicativos, a gente tem quase 30% também. Enfim, e depois Casa dos Amigos, publicidade de Snapchat, etc. Então, sobre a categoria, reforçando, a gente tem esse estudo para aquelas categorias que são espelhadas em Circana também, tá? Aquelas 12 que a gente mostrou no começo desse capítulo. Então, primeiro, é uma categoria muito masculina, as licenças são extremamente relevantes, e as licenças, obviamente, elas espelham idade, espelham gênero, interesses, enfim. Um destaque que a gente também falou bastante é a ascensão muito grande das licenças relacionadas a jogos de mundo aberto, né, no metaverso. Bem, agora a gente vai entrar na jornada de compra, tá? Então, quando se compra? E o perfil do comprador, tá? Primeiro, aniversário, 87% dos pais. E aqui, esse capítulo inteiro, a gente fala muito mais de pais, tá bom? Das crianças de 3 a 14 anos. Eles compraram presente no aniversário, 82% no Dia das Crianças, e 77% no Natal. Obviamente, a gente está falando de sobreposições, então tem mais de uma compra. E acho que aqui é relevante a gente colocar o share de gasto anual, né? A gente tem um gasto 73, e aqui sim a gente está dividindo o gasto entre todos os brinquedos que foram comprados. Um terço do gasto ele foi feito nos aniversários, 22% em Dia das Crianças, 22% no Natal também. Depois a gente tem quase 20% em nenhuma ocasião especial, depois 4% no Novo e 1% ali em Reis Magos. E aqui eu acho que um ponto relevante para destacar é que hoje a gente tem, se a gente for pensar a realidade, é que se compra o ano inteiro, né? Se a gente olhar para aniversário, a gente não tem aniversário apenas no segundo semestre, que é quando a indústria se mobiliza. Ao mesmo tempo, também relevante que Natal, Dia das Crianças, a gente tenha esforços específicos, obviamente, né? Para além disso, um pouco para também trazer essa visibilidade, é muito relevante a compra em Black Friday, é, e também Cyber Monday, aí mais pensando em brinquedos eletrônicos. Então, as promoções também são relevantes para a gente pensar, tá bom? E essas duas, elas são também coladas ali, aquecimento para Natal. Então, quais são os principais drivers de decisão de compra de brinquedos? Então, 47% dos pais, e aqui a pergunta é: você analisou diferentes opções de preço para o mesmo brinquedo que você acabou comprando? 46% disse que sim, buscou por preço, que é um número bem relevante. Ao mesmo tempo, diz para a gente que 54% não olhou para preço, e esse também é um dado, tá? Mas os 46% que buscou por preço, 29% do total, então mais da metade deles, desses 46%, buscou insights na internet. 9% buscou e comparou preços no próprio ponto de venda, né? Supermercado, loja de brinquedos, outras, né? 4% em redes sociais e 4% outras formas, como, por exemplo, um grupo de Facebook ou perguntar para alguém, enfim. Aqui já olhando para a marca, pensando no momento, essa pergunta, pensando no momento, antes de comprar um brinquedo para o seu filho, você procurou opções de marcas diferentes para o mesmo brinquedo que você acabou comprando? Mais de um terço disse que sim, buscou as marcas. Mais uma vez, o oposto disso, os 63% também nos diz que também não buscaram por marca, tá? Desses 37%, buscou por marca, sobretudo, brinquedos com rodas e produtos eletrônicos de brinquedo, que sabemos também que são tickets mais altos, né, de preço. Quando se buscou, o que buscou?
buscou 80% deles buscaram outras marcas conhecidas, e quase 30% buscou sem marcas ou genéricos. Também é bem relevante, isso vem aumentando em algumas categorias, como por exemplo soft toys ou preschoolers, e aí é um pouco pensando nas white labels que tem hoje no mercado, que também competem por aí, tá? E aí, já olhando especificamente o que eu adiantei, se você pensou em comprar um brinquedo genérico e sem marca, 44% diz que sim, isso é muito relevante em brinquedos macios e em blocos também. E aí, blocos a gente pode trazer, por exemplo, a relevância de ticket mesmo, pelo outro lado, né? De ticket muito alto que acaba buscando dar volta nisso, né? E aqui de forma aberta, qual das frases a seguir descreve melhor sua opinião sobre fabricantes de brinquedos? Mais de um terço disse: para mim é muito importante o fabricante de cada brinquedo que compro para o meu filho. Um terço disse: não me interessa realmente o fabricante do meu filho, contanto que for um brinquedo que agrade ele. 13% não há diferença entre os fabricantes, são os mesmos produtos com nomes diferentes. 12% disse que não importa os fabricantes, apenas os personagens que as crianças pedem. E 9% disse que eu não compro um brinquedo que não seja um fabricante reconhecido. Lembrando, quando a gente fala de fabricante, a gente também pode riscar e substituir por marca, porque não necessariamente a ponta de quem está comprando identifica o que que é um fabricante, o que que é um distribuidor, o que que é uma marca, o que que é uma licença. Nós da indústria, sim, mas é importante ter esse disclaimer também, tá? Mas aqui diz muito para a gente a importância de fabricante e a gente vai entendendo aqui o que que isso se traduz em marca. Aqui são os atributos abertos. O porquê que você escolheu essa marca? Não teve categoria para se escolher. Falou de forma aberta, a gente concatenou e depois foi entendendo quais são os atributos principais. Isso serve para que não se induza ou se vicie algo, uma categoria específica. Que quando a gente coloca preço, preço tem uma relevância enorme. Mas quando a gente distribui em todos os drivers, a gente tem preço não sendo tão relevante assim. Então, aqueles que são relacionados à marca. É uma marca que eu confio, foi a marca que a criança me pediu, é uma marca reconhecida, é uma marca com uma trajetória de sucesso, é uma marca que eu vejo em todos os lugares. Preço, uma frase, né? Tem preços acessíveis, ponto. E produto, tem brinquedos de qualidade, meu filho gosta do personagem, estimula a criatividade do meu filho, é para a idade adequada, sobretudo ali olhando para crianças mais novas, né? Os pais se importam muito com isso. E depois, aquilo que, que não são drivers mais tão relevantes, mas que também são relacionados aos pais. Me traz boas lembranças, é o único que havia ou está na moda. E agora a gente vai olhar para a ponta da conversão e depois como que a gente pode mover esse ponteiro, tá? 24% lembra de ter visto alguma publicidade de brinquedo, do brinquedo que foi comprado antes de se comprar. Então aqui a gente pergunta: você viu o anúncio do brinquedo que você comprou antes, de comprar para o seu filho? 24% diz que lembra, o que é bem relevante. Então a publicidade ela tem uma conexão muito grande com o shopper, tá? Bem, e aqui um pouco isso de forma mais desenhada em ticket, tá? Então, quando a compra ela é planejada, em geral ela tem um ticket promédio maior. E aqui a gente está olhando dos mais baratos, aqui de 0 a 25 reais, mais do dobro foi comprado de forma espontânea se comparar com aqueles que foram comprados de forma planejada. Da mesma forma, se a gente for comparar com o mais caro, aqueles brinquedos que foram mais de R$ 1.000, 7 vezes mais aqueles que disseram que a compra foi planejada do que aqueles que disseram que a compra foi espontânea, tá? De forma média geral, a gente tem aqui que R$ 327 da compra planejada e 119 daquela que foi espontânea.
E agora, um pouco dos atributos que a gente está falando, que mexem um ponteiro de uma marca, de uma licença, enfim, como que isso reflete em ticket, que é o que a gente usou como exemplo ali no capítulo 2 na categoria de personagens, de bonecos de personagem. Quando a criança pede o brinquedo, é, aliás, quando a criança não pede o brinquedo, os pais gastam R$ 157 em média. Quando a criança pede o brinquedo, os pais gastam 256. Quando a criança pede só o tipo do brinquedo, a categoria, quero um carrinho, se gasta R$ 187 em média. Se pede a marca, R$ 384. Por isso que é muito importante posicionar a marca. E se pede as duas coisas, o tipo do brinquedo e a marca, o ticket promédio vai para R$ 559. Já se a gente olha para a menção de personagem, se a gente olha para aqueles que não mencionaram personagem, tem um ticket médio mais alto do que aqueles que mencionaram personagem. Por quê? Porque se menciona o personagem, o pai e a mãe vão comprar o tipo e a marca mais barato que tem um brinquedo daquele personagem. Eu acho que vão ter dúvidas. Falta um slide aqui para eu fechar. Aí a gente vou passar para Amanda conectar e a gente pode bater um pouco de bola, tá? Nos minutinhos finais. Pode ser? É, Aí a Amanda vai olhando aí as perguntas. Se puder mandar para a gente, pessoal, aí a Amanda olha direitinho e ela já puxa ali no final, tá bom? Então, olhando para a jornada de compra, igual a gente olhou para a categoria, os destaques principais aqui: 83% dos brinquedos foram pedidos. No momento da conversão em si, 75% deles foram decididos com a criança sozinha ou a criança com o pai. Apenas um quarto foi decidido o pai sozinho. E mesmo esse um quarto, obviamente, ele tem influência também dos gostos da criança. 70% é offline, 30% foi feito de forma online. E do offline ainda tem uma relevância muito grande de ponto de venda e loja. E 60% da compra foi planejada. E para a gente poder fechar esse capítulo, um pouco, assim como a gente olhou ali por marca e dentro da categoria, de forma geral, a lembrança de publicidade guiada, né? A gente tem uma relevância muito grande de YouTube, com 82% da lembrança de publicidade dos brinquedos que foram comprados. Depois, bem abaixo, a gente tem TV, publicidade em TikTok, publicidade em Instagram, ponto de venda. Depois a gente também tem aplicativos, jogos, enfim. Do estudo é isso, pessoal. E aqui a gente toma o que eu acabei de apontar, tá? Primeiro, os motivos da compra, conhecimento de marca, de categoria, de personagem é muito relevante. A compra planejada ela é muito relevante, por isso que a gente precisa construir ao longo do tempo. E se comunicar onde eles estão, da forma adequada para a categoria, tanto para as crianças e adolescentes quanto para os pais, é muito relevante, tá? Bom, Pedro me jogou a bomba aí de ter que terminar em 9 minutos. Mas vamos lá. A gente viu aqui que realmente a indústria de brinquedos está em constante transformação, é muito movida por hábitos de compra, as novas gerações de consumidores que influenciam aí diretamente, né, as decisões de compra e realmente a força das marcas. E é muito importante a gente entender também, então, como se conectar com essa audiência, tendo um entendimento ali de quem são essas crianças e adolescentes, como que a gente chega nelas através de publicidade, através de estratégias assertivas, né? Então, quando a gente fala sobre o core da Kidscorp, a gente apresentou aí diversos dados, informações, enfim, mas quando a gente fala sobre o core, sobre o que nós realmente fazemos, a gente trabalha constantemente em fazer publicidade realmente para as marcas que querem conectar com a audiência abaixo de 18 anos. Então, nós temos uma tecnologia proprietária para quem trabalha diretamente com a compra de mídia, é um DSP, onde a gente consegue de fato trabalhar as nossas campanhas, criando ali realmente segmentação, com base em targeting, na idade, no interesse e no que a gente precisa realmente comunicar.
E como que esse DSP funciona, né? Então, hoje, para a gente trabalhar em conformidade com a legislação e com a LGPD, a gente não pode trabalhar nenhum tipo de coleta de dados individuais de menores. Então, é por isso que a gente tem uma imensidade de informações de comportamentos. Então, a gente roda pesquisas realmente mensalmente ali com crianças e suas famílias para ter o entendimento de comportamento. Então, o que que essas crianças fazem? O que que elas consomem? Como elas gastam o dinheiro? O que que elas fazem no tempo livre? A relação delas com a marca? Enfim, uma imensidade realmente de informações que nos trazem esse pilar de comportamento, que faz com que essa nossa tecnologia comece a ter uma inteligência. Esse pilar de comportamento a gente cruza com um pilar de contexto, que basicamente é onde os nossos parceiros ali de YouTube, aplicativos e metaverso, quando a gente fala disso, quem tem filhos vai entender que é realmente o Roblox, Minecraft, Fortnite, enfim, são nossos parceiros que nos falam. Nesses canais de YouTube, crianças que têm esse tipo de comportamento estão assistindo. Ou nesses aplicativos, são as crianças que têm X tipo de comportamento realmente está jogando. Então, esses dois pilares, eles se cruzam e fazem com que a gente tenha uma assertividade muito maior quando a gente fala realmente sobre entregar uma campanha de mídia para o público-alvo. E, por fim, a gente tem o pilar de histórico, que basicamente são nossos mais de 10 anos trabalhando quase que 100% aí na indústria de brinquedos, com as principais marcas do mundo, realmente, onde a gente tem uma aprendizagem contínua para ter um entendimento de que tipo de campanha dá certo, para que tipo de criança, para que tipo de produto, enfim. Então a gente consegue realmente cruzar esses três pilares e ter uma inteligência muito grande quando a gente fala sobre segmentação. E aí a gente consegue ter também um planejamento de cobertura de campanha, de entrega de campanha, onde a gente consegue entender com X orçamento, a gente vai ter X impressão, alcance, cobertura realmente de campanhas. A gente tem aqui um inventário de mais de 200 mil canais de aplicativos conectados, de canais de YouTube conectados, mais de 200 mil aplicativos e mais de 15 mil experiências realmente em Roblox, onde a gente consegue ter a distribuição em todos esses canais, entendendo realmente qual que é o nosso objetivo de campanha. E aí a gente entra com uma parte de criatividade aqui também, que é muito legal para as marcas, que basicamente a gente tem um entendimento muito grande de que tipo de formato a segmentação que a gente precisa trabalhar realmente engaja, realmente se interessa. Então, quando a gente fala sobre campanhas de YouTube, a gente tem os desdobramentos aqui, né, de formatos para realmente entender para o target ali de 4 a 6 anos, qual que é o formato que eu tenho que entregar, visto que é uma criança que não consegue ler direito ainda, é muito ansiosa, então ela não fica tanto tempo presa em um vídeo, a gente traz todo esse direcional. E quando a gente fala sobre aplicativo, Pedro, só se puder passar, por favor. Claro. Em aplicativo já, quando a gente fala sobre aplicativo, a gente tem diversos formatos também, onde a gente faz todo o desdobramento para as marcas. Então, é uma forma da gente entregar criatividade e inovação, realmente entendendo qual que vai ser o público ali que vai ser trabalhado em cada campanha individual. E ainda a gente fala sobre o tal do metaverso, né? Que realmente é muito engraçado quando a gente vê ali os nossos filhos, sobrinhos, irmãos, enfim, é um universo que eles vivem. Então, também é muito importante a gente estar dentro desse universo e como que a gente consegue estar. Através ali de campanhas de mídia, como se fosse um outdoor, mesmo onde a criança está jogando, ela é impactada ali por um outdoor digital, através de minigames para as marcas, experiências. Então, realmente é muito entendendo aqui qual que é o desafio de cada cliente, de cada marca de comunicação, para a gente conseguir desenhar e entender realmente o melhor formato a ser trabalhado. E bom, a gente chega ao final aqui da apresentação. Eu acho que a gente pode abrir aqui, tem 3 minutinhos, mas de repente a gente pode estender para quem quiser ficar um pouquinho mais só para responder essas perguntas. Eu acho que o Johnny tinha levantado a mão, mas eu não sei se foi sem querer ou se realmente tinha uma pergunta ali quando a gente passou sobre é, Ah, valores de investimento, enfim. Eu não sei se ele vai conseguir falar. se, Johnny, se conseguir mandar a mensagem, enquanto isso tem uma outra pergunta é, aqui da Larissa da Epoch perguntando para a gente
se existe uma diferença muito grande do impacto da influência e da marca especificamente nas diferentes categorias. E aí a resposta é que sim, tem uma variação grande, mas como a gente mostrou aqui no último capítulo da jornada de compra, pautar marca aumenta o ticket de forma geral, tá? Então, a gente não tem, obviamente, o que a gente mostrou para vocês, a categoria de personagens, bonecos de personagem, é a categoria que menos, entre aspas, menos tem a relevância da marca em si, porque é muito atrelada à licença, e mesmo essa categoria ficou muito claro como que a marca tem uma relevância absurda na conversão. O como só o conhecimento da licença não converte, a gente precisa entender produto, pautar marca para criar desejo. Então, é um pouco isso. A gente consegue explorar, para quem quiser, chamar a gente depois, explorar outras categorias, explorar outras licenças, outras marcas, algum ponto específico, ajudar também agora com os próximos passos para Dia das Crianças. Mas, enfim, a gente chegou até alguma resposta do Johnny? Não, talvez tenha sido sem querer. Tá bom, Mas, bom, pessoal. É, acho que é isso, chegamos ao fim aqui. Quero agradecer muito realmente a presença de quem disponibilizou um tempinho para estar aqui, aprender mais, enfim, mergulhar um pouco mais nesse universo mesmo. Esperamos que esses dados ajudem vocês aí nesse desafio que está chegando de Dia das Crianças. Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, o relatório completo vai estar disponível e a gente fica super à disposição para conversar, para fazer uma reunião, para entender como de fato conseguimos apoiar vocês. Fiquem à vontade para me chamar o Pedro. E bom, muito obrigada, foi um prazer dividir esse espaço aqui com o Pedro. Obrigada, Pedro, por todos esses insights, ensinamentos aqui. Tem muito mais coisa, então eu deixo aqui um espaço, um canal aberto para vocês usarem e abusarem da Kidscorp para ajudar vocês com dados, estratégia, mídia, de fato. E, bom, eu acho que é isso. Até a próxima. Muito obrigada.